Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Bom, Vera, a gente falou agora há pouco aqui com o Alexandre sobre a questão das contas públicas que estão... Também já vimos comentários sobre a LDO. E você amarra tudo para dizer o seguinte, estão deixando aí um sistema, estão falando em controle de gastos, mas estão deixando aí um sistema de liberou geral, né? Liberou geral. Secreto, aumento de salário. Quem assumiu ano que vem vai ter um monte de papagaio já pendurado ali para pagar, Sardenberg. Hoje o Supremo fez aquela sessão administrativa, a gente comentou ontem que isso estava para ser discutido, né? Então eles fizeram a sessão administrativa para decidir se propõem ou não um projeto de lei ao Congresso, propondo reajuste para eles próprios e para os servidores do Judiciário. A sessão ainda está rolando, ela começou de manhã, termina agora às 15 horas, mas já tem maioria, pelo que se apurou ali, pelo menos 7 ministros já votaram a favor de encaminhar o projeto de reajuste. O reajuste é bem salgadinho, bem acima da inflação deste ano, mas eles dizem em sua defesa que estão sem reajuste desde 2018. Então, eles propõem 18%, a serem pagos em 4 parcelas a partir de abril do ano que vem. E aí é tanto para ministros quanto para funcionários, servidores do Judiciário. E isso ajudou a impulsionar aí o pleito. Eles fizeram uma dobradinha com os servidores vinham reivindicando esse aumento e a proposta foi formalizada pelas federações, pelas associações, pelos sindicatos de servidores. Então, com isso, os ministros mais ou menos ficaram numa posição de, olha, nós fomos procurados com esse reajuste que só por acaso nos beneficia também. Então, se é mandado para o Congresso e se o Congresso aprovar, os salários dos ministros do Supremo, que são o teto de gastos, o teto salarial do funcionalismo, vão passar de 39 mil por mês para 46 e pouquinho mil por mês. Isso deve gerar um efeito cascata de bilhões, Sardenberg. Em 2018, quando os ministros do Supremo tiveram o seu último reajuste, que foi de 16,3%, portanto menor percentualmente do que esse, o efeito cascata gerado no Judiciário foi de 4 bilhões de reais. Então agora deve ser algo de maior monta ainda, em razão desse benefício, embora seja ali diluído nessas parcelas, não vai ser de uma vez só. Além disso, né, Vera, você que acompanha esses movimentos de Brasília, existe a famosa questão da equiparação, né? Então, se você tem o reajuste para os funcionários do Judiciário, os funcionários do Congresso que consideram-se do mesmo nível de carreira vão pedir a equiparação, a começar pelos próprios parlamentares que também vão pedir equiparação, porque tem uma coisa que é o seguinte, você diz o seguinte, o teto do salário do funcionalismo é o vencimento do ministro. Mas não é obrigatório ir até o teto. Não é. O teto não é obrigatório que todo mundo vá para o teto. Embora eles se esforcem bastante para alcançar esse teto. Mas o entendimento é o seguinte, bom, o teto é esse, então vai todo mundo para o teto. E aí, então, vai passar longe dos 4 bilhões de reais de repercussão, né? É isso, só o orçamento do Supremo vai ser impactado em 100 milhões de reais. Hoje em dia, a Corte tem um orçamento de ali por volta de 300 e pouco, vai ser impactado mais de 100 milhões de reais anuais no orçamento do Supremo, isso sem falar nessa cadeia do resto do Judiciário e sem falar na pressão que vai gerar também nos servidores, como você disse, do Executivo, do Legislativo, salário dos próprios deputados e senadores. Não me espantaria se eles começassem a discutir isso também, né? Porque no ano que vem, legislatura nova, nada como um saláriozinho novo, né, Sardenberg? Então vai ficando esse dinheiro aí para ser pago por um orçamento de 2023 que já está bastante comprometido aí com despesas que foram feitas agora nessa reta final do ano e com a confirmação
das emendas do relator, do chamado orçamento secreto, né? Bolsonaro sancionou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com alguns vetos, mas nesse valor ele não mexeu. Sancionou na íntegra o orçamento secreto, fazendo um curioso veto só nessa questão. Ele vetou justamente um mecanismo que tinha sido colocado na LDO pelo Arthur Lira, que era a divisão do poder sobre o orçamento secreto entre o relator, né? A gente hoje chama de emendas do relator, mas passaria a ser emendas definidas pelo relator e pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento. E por que o Arthur Lira tinha feito essa alteração? Porque o atual relator do orçamento é o senador Marcelo Castro, do MDB, que é um lulista. Ele faz parte do MDB lulista, foi um dos que pressionaram, por exemplo, pela retirada da candidatura da senadora Simone Tebet para que o MDB ficasse livre para apoiar o Lula nos estados. Ele é o relator. E o Bolsonaro vetou a divisão com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, que, por sua vez, é um lirista, é um apoiador do Arthur Lira, deputado do União Brasil do Pará. Então, foi estranho esse veto do Bolsonaro. Ele devolveu o poder para um lulista e deu uma cotovelada ali no Arthur Lira. Eu não sei se ele estava devidamente informado das circunstâncias dessa mexida que tinha sido promovida na designação do orçamento secreto, Sardenberg. Mas o valor não mexeu em nada. 19 bilhões para o ano que vem. E aí, de novo, se busca um teto, né? O que foi estabelecido na regulamentação dessas emendas quando o Supremo começou a dizer que elas eram abusivas? Olha, essas emendas se darão no teto da soma das emendas individuais e de bancada. E esse valor de 19,3 bilhões é exatamente esse teto. Então, se fixou um valor no teto do limite para você designar para essas emendas. Exato. Só para confirmar aqui, o orçamento do Judiciário, Poder Judiciário, incluindo tudo, Supremo, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Federal, Poder Judiciário Federal, o orçamento desse ano é 50 bilhões de reais, né? O céu é o limite. Isso, mas vai passar. Bom, tinha outro assunto que eu tinha com você que eu estou me esquecendo aqui. Passou o orçamento secreto e... bom, isso aqui. Não está na nossa pauta, mas eu queria um comentário seu sobre esse último movimento aqui de eleição, que é o Lula trabalhando junto aos empresários, ao capital, e o Bolsonaro tratando de conquistar as classes C e D com o Auxílio Brasil, Vera. Deram uma trocada de papéis aí, né? Isso. Exatamente. Sardenberg, o Lula esteve na Fiesp ontem, junto com o Geraldo Alckmin, fez um discurso bem ao gosto dos empresários, falando em reindustrialização, criticando o fato de a desindustrialização ter sido excessiva, prometendo inclusive reformas, falou até em reforma administrativa, embora tenha dito que não é essa reforma administrativa que está em trâmite no Congresso, falou em reforma tributária, portanto, música para o ouvido do empresariado. E também ajuda nesse trânsito o fato de que o Alckmin está sendo muito ouvido na construção do programa de governo nesse capítulo econômico e que ele tem sido assessorado para isso por dois dos pais do Real, o André Lara Rezende e o Pércio Arida. Também uma aproximação bastante significativa e que vamos ver se vai ter frutos, se vai para frente, porque a gente tem o Henrique Meirelles também tentando se reaproximar do Lula nesse capítulo, esses dois que também são liberais, assim como o Meirelles, mas a gente tem toda a turma da nova matriz econômica, turma da Unicamp, turma do PT, ainda querendo também dar as cartas. Então, a gente vai ter uma disputa aí pela narrativa e pelas propostas e pela linha do programa econômico do Lula. Isso é alguma coisa que, por enquanto, não está aparecendo, mas em algum momento vai dar um curto-circuito. Do lado do Bolsonaro, apostando nesses auxílios, apostando na queda da inflação, ele tem feito posts diários, mais de um, para falar a respeito disso, inclusive criticando a imprensa, viu, Sardenberg? Ele fez um post ontem dizendo assim, olha, estão falando que deflação pode ser ruim, daqui a pouco a gente pode zerar a criminalidade e a imprensa vai reclamar que os ladrões estão desempregados.
Então, o presidente fazendo muito carnaval em cima da queda dos preços, uma queda, como a gente tem dito aqui, de certo modo, inflada artificialmente, que lá na frente pode voltar essa inflação quando você voltar os impostos que estão sendo retirados, etc. Então, sim, o presidente em busca de um público lulista e o Lula buscando um público que era bolsonarista em 2018 e que se desencantou um pouco com o presidente. As últimas pesquisas já mostraram uma melhora da avaliação do governo e mesmo da votação do Bolsonaro nas classes de renda mais baixa, de mais baixa escolaridade e também na região Nordeste, que são muito beneficiados pelo auxílio, e uma melhora do Lula entre os eleitores de mais alta renda e mais alta escolaridade. Então, isso já está gerando algum fruto. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês.